Então, gravação iniciada, certo? Hoje, o último dia do nosso curso de ferramentas de apoio, né, nas pesquisas de revisões. Vamos virar no TEC, quem vai conduzir hoje é a professora Pétala, ela vai estar conduzindo esse momento com vocês. E aí, professora Pétala, fica à vontade, certo? Para conduzir aí, e o espaço é a sala de vocês. Gente, aproveitem o momento. Vamos lá, então. Eu e Ana Larissa, certo? Professora Pétala e professora Ana É Larissa. verdade, professora Pétala e professora Ana Larissa. Giovana, que foi comigo, tá certo. Isso mesmo. Deixa eu só compartilhar aqui o slide para já ficar na tela. Então, bom dia a todos, gente. Mais uma vez, né, oficialmente agora. Sejam bem-vindos, né, o último dia do nosso curso. Acho que a gente chega aí com uma bagagem, né, de aprendizados, de reflexões que a gente pôde ter durante esse período. Obviamente que não esgotam, né, todas as ferramentas de apoio, né, à revisão de literatura, mas sem sombra de dúvidas, quem pôde acompanhar, né, todos os encontros, sai aí com um aprendizado que muitos gostariam de ter tido, né, por muito tempo, para apoiar, né, esses nossos estudos de revisão dentro de uma qualificação, né. Eu acho que vale a pena, nesse último dia, mais uma vez afirmar que não são ferramentas mandatórias, né? Eu tenho que usar essas ferramentas, mas são ferramentas que podem qualificar, né, as nossas produções. E essa iniciativa, né, desse semestre do grupo de pesquisa de fazer esse curso aberto à comunidade é nesse sentido, né, da nossa responsabilização também por essa divulgação, né, de ferramentas que qualificam as produções científicas, e nesse caso, né, as revisões de literatura que, sem sombra de dúvidas, todos vivenciam, né, ou devem vivenciar dentro de um processo de produção científica, né, porque é ela que nos traz todo o embasamento teórico, enfim. Não sei se a Ana Larissa quer dar logo bom dia também, antes da gente iniciar. Oi, pessoal, bom dia. Sou a professora Ana Larissa, vou estar juntamente com a professora Pétala hoje, finalizando esse ciclo, né, de sextas-feiras, né, do curso. Ademais, ela já fez uma ótima introdução e me insiro mais na frente. Isso, fica à vontade, Ana, se quiser me interromper também, fazer acréscimos, assim como todos, né? A ideia é que a gente faça um diálogo, né, fazendo esses compartilhamentos. Bom, então a gente teve o cuidado de nomear, né, esse nosso último dia do curso enquanto ferramentas de apoio ao tratamento e análise de dados, né, de revisões de literatura. Iramutec enquanto possibilidade, né? Existem várias outras ferramentas que poderiam ser faladas, né, para apoiar essa fase de tratamento e análise de dados, e isso vai depender muito né, da qualidade do dado coletado, né? Nem sempre o Iramutec será uma possibilidade. Né? Então, ele tem uma indicação de uso muito própria, né? Quando a gente trabalha com dados textuais, quando a gente vai trabalhar mais com dados qualitativos, enfim. E nem sempre essa vai ser a característica das nossas revisões de literatura, né? Então, a gente colocou aqui como possibilidade, até para abrir mesmo novos horizontes, né? Porque, por vezes, essa fase do tratamento e análise de dados, né, nas revisões de literatura, é uma fase que quase que, né, empiricamente, ali, automaticamente, a gente só pensa na estatística descritiva, né, na maioria das revisões. Então, essa provocação do último dia de curso é para a gente abrir horizontes, né? Às vezes tem essa possibilidade e a gente nem tinha pensado sobre isso, né? Então, esse último dia é quase que uma provocação, né? Vamos pensar em ferramentas que podem qualificar também esta etapa, para além da estatística descritiva. Não que, aí já abre um parêntese muito gigante, não que a estatística descritiva não seja suficiente, né? Isso vai depender como, né? Eu acho que lá no nosso primeiro dia de curso foi colocado. Isso vai depender da questão de pesquisa, depende do que a gente queira responder, né, com a nossa revisão de literatura. Então, não é uma forçação de barra para todas as revisões utilizarem Iramutec, mas, em alguns casos, vai ser uma ferramenta interessante de adição a esse processo de tratamento e análise de dados. Então, a gente resolveu, no primeiro slide, resgatar a nossa trilha, né, durante o nosso curso. E aí, olhando, né, para esses, né,
essa caminhada que a gente teve durante o curso, como eu já falei lá no início, quisera, né, que todos nós tivéssemos vivenciado um curso semelhante, porque, de fato, eu acredito que a gente tem aí um compilado interessante, né, de ferramentas para qualificar todas as etapas, né, de produção de revisão de literatura. Então, a gente iniciou lá, né, com os aspectos conceituais, importantíssimos como ponto de partida, né, para essas escolhas, né, metodológicas. Eu nem gosto desse nome de escolha, né, porque eu acho que metodologia é mais uma demanda do que uma escolha, né? A gente traça o nosso objetivo, traça a nossa questão de pesquisa, as outras etapas, elas vão ser, né, adequadas a isso que foi traçado. Mas nesse primeiro dia a gente compreendeu os diferentes tipos de revisões, né, e essa necessidade de se pensar no método a partir do que a gente planejou, né, para a nossa revisão enquanto objetivo, enquanto questão de pesquisa. No nosso segundo dia, né, perpassamos aí o processo de planejamento, né, das revisões, fundamentalmente com a construção do protocolo de pesquisa, enquanto um instrumento fundamental, né, e qualificador de todas as nossas produções de revisão, não só de revisão, né, mas nesse caso de revisão de literatura enquanto um modelo estruturado que seguem referenciais estruturados, né, que foram conhecidos lá no nosso primeiro encontro. E nesse segundo dia a gente conheceu o OSF, né, enquanto uma plataforma para registro, né, de forma ali robusta, né, reconhecidamente dos nossos protocolos de pesquisa. No terceiro dia, já fomos para a etapa do gerenciamento, né, das revisões, das referências bibliográficas, né, então foi um dia bem prático, né, para conhecimento do Mendeley, enfim. No nosso quarto dia, né, o penúltimo aí que vivenciamos, a gente foi para a etapa de seleção, a etapa de triagem, né, dos estudos. Então, conhecemos a ferramenta Ryan, como queiram chamar, que, sem sombra de dúvidas, né, é uma ferramenta bem completa e que nos permite, né, trazer essa transparência para toda a etapa de coleta de dados, não só a transparência, como o rigor também, né, como um aspecto fundamental. Então, a gente perpassou desde o planejamento até a seleção, a coleta, né, coleta e seleção dos estudos. E aí a gente chega, então, na última etapa, né, estudos selecionados, né, os estudos foram compuseram a nossa amostra final. O que é que eu faço, né, com esses estudos agora? Eu preciso, né, antes de produzir a minha síntese final, eu fiquei pensando, acho que faltou o prisma, hein? Fica para a próxima versão, porque faltou a escrita do artigo, né? Faltou a última etapa ali. Então, antes da gente, de fato, produzir a nossa síntese final, a gente precisa, né, extrair esses dados, tratá-los e analisá-los. Então, a gente chega nesta etapa, né, nesse dia do nosso curso, em que a gente traz uma possibilidade de qualificação desta etapa, né? Então, a possibilidade de uso do Iramutec enquanto um representante aí de uma gama de softwares que podem ser utilizados nesta etapa de análise de dados. Então, dentro dessa trilha, né, a gente vai agora se deter a falar um pouquinho do Iramutec enquanto uma possibilidade. E aí, a utilização de softwares, né, dentro das etapas de tratamento e análise de dados, ela classicamente é compreendida, é vista, né, quando a gente fala em dados quantitativos, né. Para dados qualitativos, ainda é um campo, né, de conquistas, digamos assim, né, em que a gente vivencia essa necessidade de um olhar mais aprofundado, mais reflexivo, apesar que os softwares, né, de análise de dados qualitativos já existem há um bom tempo, mas a gente ainda tem algumas críticas vivenciadas, né, e algumas necessidades de ultrapassar alguns mitos, né, quando a gente fala também dos dados qualitativos. E quando a gente fala da análise de dados qualitativos, né, a gente fala de uma das etapas do estudo qualitativo que mais demanda reflexão e, né, escolhas metodológicas do pesquisador. Sem sombra de dúvidas, é uma das etapas mais complexas, né, quando a gente pensa ali né, nos dados qualitativos. E aí a gente tem várias possibilidades, né? A pesquisa qualitativa, ela cada vez mais
ela traz várias possibilidades, tanto em termos de natureza do dado, né? Então, não só um dado textual é um dado qualitativo, mas uma imagem é um dado qualitativo, né? Um não verbal é um dado qualitativo, enfim. Mas aí a gente tem uma gama de possibilidades de análise, né? E aí, dentro, né, dessa perspectiva, a gente trouxe esses autores que apresentam uma estruturação dos 4 tipos de síntese de dados qualitativos em estudos de revisão que são possíveis. Então, a gente pode fazer uma síntese mais descritiva, né, aquela síntese já conhecida por todos enquanto uma descrição mesmo, né, de forma textual. A gente pode ter uma análise mais narrativa, e aí a gente conheceu lá no primeiro dia do curso, né, o tipo de revisão clássica, que é a revisão narrativa, que não tem uma estruturação tão forte de referencial, né, mas que traz essa perspectiva de uma análise mais, né, histórica mesmo, né, desses dados que foram coletados, mais reflexiva sobre isso. A gente tem classicamente as análises temáticas, né, em que os dados são categorizados a partir de uma análise, né, de referencial da análise temática, né, que é o mais conhecido, e temos a análise de conteúdo, que sem sombra de dúvidas, né, até hoje é o tipo de referencial mais utilizado nas pesquisas qualitativas. Então, esses 4 tipos, né, de sínteses possíveis para dados qualitativos em revisão trazem aí um aspecto, né, de possibilidades para a análise desses dados. E esses 4 tipos de análise, eles podem ser feitos de forma manual, mas também podem utilizar o apoio de um software. É interessante e importante que a gente, já de início, fale que o software ele não substitui essas análises, né? Então, na verdade, o software é uma ferramenta de apoio, né? E desde o título, a gente colocou esse nome como aspecto fundamental. E o software ele vai atuar na fase de tratamento dos dados, né? Mas a fase da análise necessariamente precisa, né, desses referenciais fundamentais. E esses mesmos autores, eles colocam que existem alguns fatores que influenciam nessa escolha, né, do tipo de síntese que vai ser utilizado na revisão. Então, o primeiro deles, como a gente já comentou, é a questão de pesquisa, né? Então, o que mais vai se adequar para responder a sua questão de pesquisa? Qual o tipo de análise mais será adequado? O método de investigação dos estudos selecionados, né? Então, por vezes, a nossa questão de pesquisa vai levar à seleção de estudos quantitativos, por exemplo, né? Então, eu tenho uma questão de pesquisa ali que, né, os estudos que eu selecionei são estudos puramente, né, que vão trazer dados numéricos. Então, as nossas variáveis, elas serão todas, né, numéricas, quantitativas. Então, nesse caso, a gente teria ali, né, uma inadequação, digamos assim, para a utilização, né, de uma análise qualitativa. O tamanho da amostra documental é um outro aspecto importante que a gente não pode fugir, né? Então, o famoso N, né? Então, quantos estudos foram selecionados, né, na amostra da nossa revisão de literatura? A depender desse quantitativo, a gente vai ter a adequação de um tipo de análise ou de outro tipo de análise, né? E a experiência dos pesquisadores, né? Que isso é fundamental também. Quando a gente fala de experiência dos pesquisadores, a gente está falando menos de tempo de experiência e mais de estudo, né? Então, é nesse sentido do pesquisador se qualificar, né, para o tipo de análise que ele vai utilizar. E isso é verdade, tanto para uma análise de conteúdo quanto para um uso de um software, né? Então, se eu me proponho a utilizar, né, uma determinada estratégia de análise de dados, entende-se, né, que como primeira etapa eu vou me aprofundar teoricamente nesse tipo de análise que será utilizado. E aí, quando a gente pensa, né, nos dados que são coletados desse estudo de revisão, a gente vai precisar pensar na adequação do dado coletado ao tipo de análise que vai ser realizado. Então, sem sombra de dúvidas, não, né, colocando em termos de prioridade aqueles 4 fatores, mas sem sombra de dúvidas, né, o tipo de variável é um aspecto mandatório também, né? Então, eu não posso analisar ano, por exemplo, o ano de publicação com software qualitativo, né? Então, não faz sentido. Então, o tipo de dado que está sendo coletado também vai ser um aspecto mandatório para eu decidir o caminho que eu vou utilizar para a análise. Então, classicamente, né,
todos os tipos de revisão de literatura, em sua maioria, vão trazer, pelo menos, né, dentro da caracterização dos estudos, dados quantitativos, né? Então, ano que foi publicado, país que foi publicado, a formação do autor, esses dados clássicos, né, de caracterização, eles são dados quantitativos e serão analisados de forma quantitativa. Mas eu também posso ter dentro da minha revisão alguns dados, algumas variáveis que eu vou coletar, que são dados textuais, que são dados qualitativos, né? Então, por exemplo, os desafios da utilização de determinado aspecto, né? Então, quando eu penso nisso, eu já penso em um dado que, né, ele vai vir, né, de forma textual, ele não vai ser um número, né? Apesar que esse dado, por exemplo, dos desafios, vamos pensar ali numa revisão para eu mapear, né, as melhores estratégias para ensinar segurança do paciente. Por exemplo, esse pode ser o meu tema de revisão, né? Então, quais as estratégias são utilizadas para o ensino de segurança do paciente? E aí eu posso ter uma variável dos benefícios de utilização dessa estratégia. E aí, esse dado que está sendo, né, coletado de benefício, ele pode ser analisado das duas formas, né? Porque não é que é um dado textual que ele vai ser analisado qualitativamente, porque eu posso simplesmente contar quantas vezes cada benefício aconteceu. E isso, né, pode ser uma escolha metodológica. Então, o benefício, né, em termos de um ensino crítico reflexivo apareceu 15 vezes. Mas eu também posso escolher, com esses benefícios, fazer uma análise mais qualitativa, né? Então, a mesma variável, ela pode ter dois caminhos possíveis. E não existe certo e errado. Existe o adequado ao que o pesquisador planejou, né? Então, isso é um aspecto também importante. E tanto para dados quantitativos quanto para dados qualitativos, eu posso escolher apresentar, né, esses dados de forma descritiva, ou seja, dentro de um parágrafo, né? Então, a dimensão temporal dos estudos variou do ano tal ao ano tal, com predominância do ano X. Então, isso é um parágrafo, né? Eu posso escolher apresentar assim. Mas eu posso escolher apresentar com elementos visuais, né? Então, quando eu penso em dados quantitativos, eu penso numa tabela, num quadro, num gráfico. Então, ao invés de um parágrafo, eu apresento um gráfico de linha do ano, né, dos estudos de publicação. O mesmo dado apresentado de forma diferente. Quando a gente pensa nos dados qualitativos, eu posso apresentar de forma descritiva, classicamente com trechos, né? Então visualizou-se, né, como benefícios, né, da estratégia do ensino de segurança do paciente e tal, os elementos. Como pode ser visto, né, nos trechos a seguir. Eu posso colocar trechos, né, desses estudos. Mas eu também posso, e aí aqui está o pulo do gato, né? Eu posso qualificar a apresentação desses dados com elementos visuais, como quadros, como figuras. E é aí que o software entra, né? Porque ele traz análises visuais muito interessantes. E sem sombra de dúvida, tudo que é visual é mais interessante do que é descritivo. O que não significa que eu só vou usar gráficos e figuras, né? Porque a gente também tem limites nos nossos estudos. Mas o software de apoio à análise de dados qualitativos, ele traz a principal qualidade dele nessa possibilidade de usar elementos visuais que vão qualificar a nossa produção. Então, o uso de software ele aparece aí, nessa qualificação, né, da nossa produção. E aí, aqui do lado dos dados quantitativos, a gente colocou alguns exemplos de software, como Excel, SPSS, o R, né? São exemplos de softwares que podem ser utilizados. E ali do lado dos dados qualitativos, a gente colocou o Iramutec, que vai ser, né, o nosso foco de discussão, e colocamos também o WebQDA, que é um dos softwares que tem sido bastante divulgados, né, para apoiar revisões de literatura, e inclusive não só na etapa de tratamento e análise, mas também na fase de triagem, certo? Então, é um software bem interessante também, né, e que ele tem sido divulgado. Eu vou eu acho que é o próximo slide, pronto. Esse livrinho, né, Revisão da Literatura com Apoio de Software, Contribuição da Pesquisa Qualitativa. Ele é um livro escrito por pesquisadores do WebQDA, certo? E aí eles trazem toda uma experiência de uso, né, desse software em todas as fases,
né, da análise, porque é um software que ele é bem completo. Ele não apenas, né, ele vai desde uma ferramenta de Mendeley, por exemplo, em que você coloca as referências bibliográficas lá dentro e você consegue gerenciar, e você também consegue captar trechos formando categorias, e ele também traz alguns elementos visuais, ou seja, é um software bem completo, que também pode ser utilizado, certo? Para apoiar as pesquisas, né, de revisão de literatura mais voltadas para a área qualitativa. E aí esse livrinho, né, ele traz enquanto uma reflexão inicial que há evidências de que as ferramentas digitais de análise otimizam o processo de elaboração das revisões, uma vez que eles se apoiam na organização dos dados, né? Então, quando a gente utiliza um software, ele sistematiza, né, ele organiza e, sobretudo, ele registra todo esse processo, né? Então, ele traz rigor e transparência, né, aos nossos percursos metodológicos. Ele otimiza também o tempo de duração das pesquisas, né? Então, um software de apoio à análise de dados qualitativos, por exemplo, ele gera categorização em segundos, né? Dentro de um processo que aqui quem já trabalhou com análise de conteúdo, né, com marca-texto de diferentes cores, sabe que levava algum tempinho, né, para analisar, sobretudo quando a gente, né, tem um grande volume textual. Transparência do percurso metodológico, sem sombra de dúvidas, um dos maiores benefícios, né, da utilização dessas ferramentas, e o trabalho colaborativo entre os pesquisadores, né, porque eu consigo que diferentes pessoas acessem, né, um tempinho, acessem essa análise e façam isso de forma colaborativa, né? Então fica ali um registro colaborativo, porque todo mundo vai acessar a mesma coisa, né? Então também permite esse trabalho colaborativo entre pesquisadores. Mais uma vez, afirmo que não é uma ferramenta essencial, mas sem sombra de dúvidas, ao olhar os benefícios, ela qualifica, né, o nosso processo de produção. Bom, então o Iramotec enquanto possibilidade, né? Como, né, a gente já comentou, existem outros softwares, né? Inclusive vários outros até mais conhecidos, né? Que também poderiam ser citados e utilizados. Então, qualquer software, né, que eu possa transpor trechos para eu ter uma análise, poderia ser utilizado numa revisão de literatura, certo? Então, o Atlas TI poderia ser utilizado, né? Eu poderia fazer um outro trabalho mais, né, com as palavras mais citadas, então utilizar outros, né, trabalhos também. O NVivo, que é muito utilizado também, né? Então, tem vários e vários softwares, né, que podem ser utilizados e que poderiam ser citados aqui como possibilidades para apoiar a análise de dados. O Iramotec, ele tem um benefício, né, diferente desses outros softwares, que nos fazem olhar para ele com um carinho especial. O principal benefício é porque, dentre esses todos que eu citei, ele é o único software gratuito, né? Então, sem sombra de dúvidas, principalmente na atualidade, né, em que tudo está aí pelos olhos da cara, né? E quando a gente fala em investimento em pesquisa, né, é inversamente proporcional, né? O investimento só cai. Então, quando a gente pensa em um software que trabalha na lógica da ciência aberta, a gente pensa, né, em algo que a gente precisa valorizar e divulgar. E, sem sombra de dúvidas, ele traz possibilidades. Óbvio que ele não vai trazer as mesmas possibilidades dos outros softwares. Como eu citei para vocês, o WebQDA, ele é muito mais completo em termos de uma revisão que poderia, né, ser utilizada em todas as etapas. O Iramotec, ele não tem essa função. Então, é importante só a gente entender que cada software tem uma função distinta, né? Tem um objetivo distinto também, e ele vai ser utilizado, né, dentro daquele objetivo. Então, é importante, né, o pesquisador também fazer essa escolha com base nessa informação também. Então, o Iramotec, ele é, né, um método informatizado para apoiar a análise de textos e que busca aprender a estrutura e a organização do discurso. Ele faz, né, o que a gente chama de análise lexicográfica, né? Então, ele faz
uma análise baseada, né, no mundo lexical, né, de uso das palavras, né? Então, ele vai ter essa análise baseada no uso da palavra dentro do seu contexto, né? Então, ele não faz uma análise solta das palavras. Então, não é simplesmente falar a palavra mais citada, né? Tem um tipo de análise que fala só isso, né? Quais foram as palavras que foram mais citadas dentro, né, do nosso material de análise. Mas a principal forma de análise utilizada pelo Iramutec, né, para quem usa o Iramutec, é essa primeira figurinha aqui, né, que é o que a gente chama de classificação hierárquica descendente, que ele faz um agrupamento de classes, né? Então, ele pega o nosso, né, material de análise e ele vai agrupar né, o que a gente chama de corpus textual, que é o nosso material de análise, em classes, né? Ele vai separar em classes que, ao mesmo tempo, o que está dentro da classe tem semelhança entre si, né? Traz um mesmo discurso, um discurso coerente, por isso que é agrupado numa classe, e entre as classes existe diferença, né? Então, por isso que ele forma diferentes classes, né? Então, para quem já trabalhou com análise de conteúdo, é como se ele formasse categorias, né? As categorias e subcategorias, enfim. Então, imagine que aquele trabalho que eu pegava o marca-texto amarelo e marcava os benefícios, o marca-texto vermelho e marcava os desafios, o marca-texto rosa e marcava as ações, o Iramutec, ele cria as classes. Então, era como se esse fosse o marca-texto amarelo, esse fosse, e por aí vai, né? Então, ele agrupa essas semelhanças, né, formando as nossas classes de análise. E isso ele faz, né, em segundos. E um outro tipo de análise muito utilizado também por quem, né, usa o nosso né, essa possibilidade do Iramutec é a análise de similitude, né, que é essa arvorezinha aqui que a gente, né, mais parece um neurônio, que traz essa relação entre as palavras, né? Então, é uma coisa bem parecida com nuvem de palavras, quanto maior a palavra, porque ela foi mais importante, né, dentro do corpus textual, mas para além, né, desse tamanho das palavras, ele também traz a relação entre elas, né, a partir dessa espessura da linha que as une. Então, eu consigo ver como que essa percepção, ela sintetiza, ela é sintetizada, né, dentro do nosso corpus textual. Então, o Iramutec, ele se baseia nessa relação, né, entre os mundos lexicais, né, dentro do nosso corpus textual, fazendo essa análise lexicográfica, né, trazendo essa, né, geração da possibilidade de análises que agrupam categorias e que sintetizam percepções, que basicamente é o que a gente, né, deseja quando a gente faz uma análise qualitativa. A gente quer interpretar, né, a síntese das percepções daquelas pessoas, e quando a gente está falando em revisão de literatura, daqueles textos, né? Então, a gente está trabalhando com textos e a gente quer fazer uma síntese, né, dessa análise. E como a gente já comentou, ele é um software disponibilizado gratuitamente, né, e segue a perspectiva da fonte aberta. Então, o seu criador, né, Pierre Ratinot, ainda vivo, né, e bem jovem, inclusive, né, ele, né, tem essa lógica da ciência aberta, né, da gratuidade e da ciência colaborativa também, né? Então, ele é francês, ele criou todo, né, o vocabulário em francês e disponibilizou para as universidades, né, do mundo todo que quisessem fazer essa adaptação para o português. Aqui no Brasil, né, a universidade de referência, né, para o Iramutec é a Universidade Federal de Santa Catarina, tem um grupo, né, que trabalha com o Iramutec, que criou os vocabulários e que faz as atualizações, coordenado pelo professor Brígido Camargo, que vocês, né, quem tiver a curiosidade de explorar um pouquinho o Iramutec, vai ver que é o autor do principal tutorial existente para o Iramutec em português, né, português do Brasil. Então, enquanto possibilidade, por que utilizar o Iramutec? Né? Então, acho que poderia ser aí um processo de convencimento. Por que não fazer só uma análise de conteúdo ou uma análise mais, né, quantitativa?
Então, sem sombra de dúvidas, primeiro porque qualifica a apresentação dos dados, né? Então, tanto com o uso dos elementos gráficos, quanto com base no rigor e na transparência. Então, quando eu utilizo uma ferramenta dessa, né, para apoiar a análise dos dados qualitativos, eu estou qualificando esse processo de análise também, né? Então, eu estou trazendo ali uma ferramenta de apoio que traz um carimbo, digamos assim, de qualidade, né, de qualificação para esses dados que são analisados. É importante frisar, né, que ele tem alguns critérios de utilização. Então, ele é adequado, sobretudo, para análise de grande volume textual, certo? Mas isso não é um aspecto excludente, porque existem alguns tipos de análise que dá para utilizar com menor volume textual. Mas ele foi criado e ele é mais adequado, por exemplo, quando eu tenho uma amostra, né, muito grande de estudos. Inclusive, né, ninguém vai te questionar, né, ao utilizar um software se você tem esse aspecto como um aspecto inicial. E as possibilidades de uso, né? Então, para sintetizar aquelas variáveis do nosso, né, da nossa revisão de literatura, que são, né, variáveis que a gente chama de variáveis textuais, né? Então, ao invés de fazer, né, uma análise quantitativa, que eu desejo fazer uma análise mais qualitativa, né, uma análise mais de mundo lexical mesmo, de discurso, né, e de conteúdo dessas variáveis. Então, por exemplo, sintetizar conceitos, sintetizar benefícios, desafios, ações, enfim. Então, são variáveis que são bem comuns, né, em determinados tipos de revisão. Quais são os principais tipos de análise? Já já a gente vai ver alguns exemplos de artigo e, né, a gente vai conseguir ver isso aplicado, né, nas revisões de literatura. Sem sombra de dúvidas, quem vai utilizar a Iramutec quer usar essa análise aqui, né? A análise que todo mundo quer utilizar, né? Que é a análise que cria, né? Que categoriza, né, o nosso corpus textual a partir das classes. Ela é chamada de classificação hierárquica descendente, né? E como resultado final desta análise, o software ele disponibiliza, né, essa figurinha que a gente chama de dendrograma, né? Então é a síntese das classes que foram, né, agrupadas a partir do material de análise, e cada classe ela vai trazer uma percepção diferente da outra a partir dessas, né, categorias. Eu estou sintetizando aqui, ó, rapidamente, né? Obviamente que precisaria de bastante tempo para a gente, né, falar sobre cada uma desses, né, desses tipos de análise possível. Mas, basicamente, o agrupamento de classes ele vai permitir esse entendimento, né, das diferentes percepções daquele corpus textual. Percebam, né, que o que ele vai mostrar são as palavras mais, né, frequentes em cada uma das classes, e lá dentro do software eu consigo recuperar o contexto em que cada uma dessas palavras foi usado, né? Então, nessa primeira classe aqui, por exemplo, as palavras mais comuns foram medicação, contenção, paciente, queda, administração. E quando eu abro o software e dou 2 cliques em medicação, ele vai me mostrar todas as falas que tinham medicação. E aí eu vou conseguir, a partir dessa recuperação dos contextos de uso, fazer a interpretação. Obviamente, para quem está olhando essa figura aqui e não conhece, né, o corpus textual, não conhece o que foi analisado, isso daqui não diz absolutamente nada, né? Então, a interpretação, ela é do pesquisador que conhece o corpus textual, né? Então, essa análise contextual e essa interpretação do que cada uma das classes nos fala, né? Por que elas foram agrupadas, por que elas são diferentes entre si, né? Por que essas duas classes estão aqui juntinhas, né, dentro de uma mesma repartição, por que essas 3 estão separadas, isso é interpretação e análise fundamental do pesquisador que conhece, né, o corpus textual. Então, assim como um Excel que gera uma tabela, e se eu não conheço aqueles dados, aquela tabela não me diz absolutamente nada, o Iramutec é do mesmo jeito, né? Então, fica muito claro que o Iramutec ele faz auxílio no tratamento de dados, mas a interpretação, fundamentalmente, sempre será do pesquisador. Mas, sem sombra de dúvidas, ele qualifica e facilita, otimiza muito esse agrupamento, né? Até porque ele faz um agrupamento baseado, né, nessa análise lexicográfica. O segundo tipo de análise mais
é a análise de similitude, né? Então, ela se baseia na teoria dos grafos, é uma teoria de agrupamento de palavras em co-ocorrência. Então, aqui neste caso, eu consigo ver as palavras que elas aparecem juntas, né? Que elas têm conexão entre elas. E ela é excelente, é um tipo de análise excelente para sintetizar percepções, para sintetizar conceitos, né? Então, em uma mesma figura, eu consigo identificar essa síntese das percepções a partir das palavras que aparecem maiores e com uma conexão mais forte, né? Se vocês perceberem, tem uma linha que une as palavras e ela quanto mais espessa, significa que mais relação entre si as palavras têm, certo? Então, ela possibilita fazer essa síntese da análise das percepções também, né? Então, é um tipo de análise bem bonita, né? Quando a gente utiliza também esses halos, né? Que ele faz agrupamento também. E é um tipo, né, de análise bem interessante para a gente qualificar essa apresentação dos dados. Ela é bem interessante quando a gente quer sintetizar alguma variável, né? Então, por exemplo, se eu estou analisando as estratégias de ensino, né? Aquele exemplo. Então, talvez uma análise de similitude dessas estratégias de ensino fosse bem visual e bem interessante para eu ver como que elas se agrupam, né? As que mais são frequentes, enfim. Então, a síntese de algum elemento é bem interessante de ser apresentada a partir de uma análise de similitude. Essa daqui é um pouquinho mais complexa, né? Mas a gente encontrou em alguns artigos também, a gente vai mostrar para vocês. É a chamada análise fatorial de correspondência, AFC. Então, ela apresenta um plano fatorial, né, e o agrupamento das palavras dentro desse plano, né? Então, as palavras que estão em lados opostos, elas se apresentam, né, em divergência, né? Então, seriam classes diferentes, e a que estão do mesmo lado, né, teriam ali uma relação entre si. E aí, obviamente, mais uma vez, simplificando tremendamente, né, esse processo de análise, mas é um aspecto bem interessante, principalmente quando a gente não pode utilizar a classificação hierárquica descendente. Porque a classificação hierárquica descendente, que é aquela das classes, ela tem uns critérios de uso, né? E dentre os critérios de uso é que minimamente eu preciso ter um aproveitamento de texto superior a 75%. E aí, por vezes, a gente não consegue esse aproveitamento, e aí a gente pode utilizar a análise fatorial de correspondência, certo? E ela permite, desculpem, essa análise a partir de alguma variável também. Então, por exemplo, se eu quero comparar as estratégias, né, de ensino a partir dos benefícios dela, né, como uma outra variável. Então, ele vai fazer esse agrupamento também entre variáveis, certo? Giovana. E a nuvem de palavras, gente, que eu sempre mostro assim, mas bem decepcionada, né? Porque a nuvem de palavras do Iramutec é uma das coisas mais feias que existem, mas só para mostrar para vocês que existe, certo? Mas tem software muito melhor para fazer nuvem de palavras, não vão gastar tempo de Iramutec para fazer uma nuvem de palavras. Mas alguns artigos também apresentam, né, Ana? A gente também achou alguns artigos com nuvens de palavras do Iramutec. E, basicamente, a nuvem de palavras é um agrupamento das palavras pela frequência. É a única coisa que ele vai apresentar. A palavra maior é a que aparece mais. A palavra menor é a que aparece menos. Então, ele só traz esse agrupamento, né? Traz uma possibilidade de análise da gente ver as palavras mais citadas e que são representativas, né? Desse volume textual que está sendo analisado, mas vocês devem notar que não é nada muito bonito, né? Que não vai qualificar tanto assim o nosso processo de análise. Bem, gente, de maneira nenhuma, vocês devem ter percebido que eu falei das análises aqui, acho que em 5 minutos. De maneira nenhuma era o nosso objetivo, nesse último dia do curso, ensinar vocês a usar o Iramutec. Impossível, né? Não dá para ensinar a usar o Iramutec em uma manhã, rapidamente, em que o nosso objetivo muito maior, né, era a gente comentar as possibilidades de uso e não ensinar o uso. E aí a gente só trouxe aqui algumas possibilidades para quem quiser se aprofundar. Então, o último mini curso que a gente fez sobre noções básicas de uso do Iramutec está disponibilizado lá no nosso YouTube, né, do grupo de pesquisa. Então, quem tiver curiosidade, quem tiver essa vontade de aprender um pouquinho mais, né, obviamente que esse mini curso ele também não traz todas as informações, mas
é um ponto de partida interessante. E aí foi um mini curso que a gente dividiu em 2 dias, né? E a gente gravou e disponibilizou. Tá lá disponibilizado no YouTube, então quem quiser, né, se aprofundar, tem esses 2 vídeos, né? E vocês vão ver que são 2 vídeos de 2 horas, né? Então, por esse motivo, não tinha como a gente falar aqui sobre esse, né, esse passo a passo para a utilização do software. E, para além disso, o material base, para quem quiser utilizar o Iramutec, são os tutoriais, certo? Então, o Iramutec, ele tem um site, né, iramutec.org, e ele traz nesse site todo o material do mundo todo, né, sobre o uso do Iramutec. E aí, quando vocês clicarem em documentação, vocês vão facilmente achar todos os tutoriais em português para a utilização do software. E são tutoriais cada vez mais bem detalhados, certo? Então, né, inclusive, o último tutorial do Iramutec, ele já é bem recente, de novembro de 2021, e aí vocês vão ver que ele é bem detalhado, né, dá para utilizar. Tem um outro tutorial também, da professora Maria Elizabeth Salviati, que ele é mais detalhado ainda em termos de botões. Ela ensina o que cada botão do software, né, ele nos possibilita. E esse tutorial do professor, né, Brígido Camargo, ele é mais desse ensino do que é cada tipo de análise, como fazer, como interpretar, certo? Então, são tutoriais distintos, mas que o uso deles dois conjuntamente traz bastante informação interessante também, né, sobre essa utilização do software. Bom, vou passar para a Ana Larissa, então, para comentar um pouquinho sobre um trabalho que a gente fez, né, de curiosidade para trazer para vocês. Bom, gente, e para que a gente pudesse entender um pouco como é que essas revisões que são feitas e publicadas, como ocorre essa análise, né, como eles trabalham e como eles escrevem, a gente fez uma breve busca, né, um breve mapeamento em algumas bases de dados com esses descritores, né, Review and Literature and Iramutec, nas bases de dados da Lilacs, da BDenf, Scopus, Web of Science, a Cielo, a PubMed e a Science Direct. Então, nesse total aí de resultados que foi encontrado, depois de colocar aí, de retirar os duplicados, inclusive utilizando o Ryan, olha aí, peguei aí o gancho do Ryan, e o que ainda peguei mais é aproveitamento que aprendi. Então, fiz a síntese para a seleção, depois de tirar, né, os duplicados, que estavam incompletos, que tinham acesso, né, público, e os que realmente se encaixavam, como o uso do Iramutec sendo uma revisão. Chegamos a uma amostra final de 20 artigos, em que pude debruçar, né, e conhecer que dentre os tipos de revisões, as que mais foram, né, ressaltadas foi a revisão sistemática, a revisão integrativa. Uns outros 2, eles apresentaram outros tipos de revisão de literatura, mas sem definir, então não foi sistematizada, né? Ainda assim, um desses artigos, além do cunho, né, de sistemático, ele também teve esse cunho bibliométrico e também uma análise de conceito, né? São revisões novas, né, publicações novas. Vejam aí que até 2019 tem 6, mas de 2020 até agora 2022 foram 14 publicações, né? Sendo 5 da área da saúde, mas muito mais de áreas afins, como a área das exatas, né, no ramo da matemática, da psicologia, mas num cunho não tão mais social, né, mais humano, a parte mais humanística do que mesmo a área da saúde, tá? E até mesmo agropecuária, agricultura, olha só, né, outras temáticas. E aí, como eles retiravam esses corpos textuais para que o software pudesse analisar? Eu acabei nem contabilizando, porque isso variou muito de uma publicação, de uma revisão para outra. E é claro que a gente aqui não vai julgar, porque como Pétala já falou aqui desde o início, que a formação do corpus textual, a criação dele vai depender muito do interesse, da pergunta de pesquisa, né? Mas foram utilizadas desde palavras-chave, o uso de resumos, né? O uso somente dos resultados, ou o uso dos resultados e das discussões para fazer análise,
Teve artigo que utilizou somente as considerações finais e teve outros que tiveram cunho aí de utilizar o texto na íntegra. Né? E aí, como a gente fala de revisões, né? E revisões, por exemplo, sistemáticas, integrativas, elas têm as suas especificidades. Então, na descrição desses artigos, além de ter todo o método e todos os seus resultados, né, de cunho, assim, no cunho da própria revisão, eles ainda utilizavam, por exemplo, utilizou somente as considerações finais para poder fazer uma análise a mais, para poder fazer um aprofundamento do estudo daquela temática, certo? Mas no todo mesmo, quando se utilizavam resultados, eram mais resultados e discussões. Alguns utilizavam, por exemplo, as palavras-chave para poder fazer uma análise em nuvem de palavra, né, de uma seleção de publicações, e de repente utilizava resumos para fazer um outro tipo de análise. E o mais esperado, né, e traz a nossa maior curiosidade, né, Pétila, seria quais eram os tipos de análise no Iramutec, né? E também afirmando o que Pétila muito falou, né, o mais utilizado foi a classificação hierárquica descendente, né? Ou seja, dos 20, 17 utilizaram, né? Nuvem de palavra, ainda 8 utilizaram a nuvem de palavras, e como eu falei para vocês, alguns eram mesmo para ter uma noção das palavras-chave, né? 7 utilizaram da similitude e 6 utilizaram, né, da análise fatorial de correspondência. Aí, uma coisa interessante, né, o que Pétala falou há pouco tempo, que a análise fatorial de correspondência ela é mais utilizada quando não se usa a classificação hierárquica descendente. Porém, ainda encontramos 2 artigos que eles utilizaram todos os tipos de análise do Iramutec. Então, assim, eram artigos bem mais complexos, eram artigos grandes, né? Assim, publicações grandes mesmo. E que, por vezes, até deixava a desejar, pecava um pouco na descrição, no detalhamento do seu método, dos seus resultados, porque, veja só, em uma só publicação você conseguir detalhar todas essas análises, mas é isto, né? Pode passar, Petra, por favor. Bom, e o que a gente pode tirar aí de considerações, né, para que a gente possa, de repente, ter uma ideia, né, pegar uma temática e fazer uma revisão, a partir daí, tendo a possibilidade de usar o Iramutec. Tá? Então, nos resumos, em suma, os artigos, eles descreviam qual era o tipo de análise, né, que no caso utilizou o software do Iramutec, mas na grande maioria apenas descrevia que tinha utilizado o software do Iramutec. Agora, foi bem mais esclarecedor, né, para quem estava fazendo uma busca, por exemplo, estou colocando eu como exemplo. Lá no próprio resumo, ele já descreveu qual foi o tipo de análise do Iramutec que utilizou, né, se foi a classificação hierárquica, se utilizou uma nuvem de palavra. Na descrição da análise, né, o detalhamento, né, da evidência, assim, na criação e na composição do corpos textuais, né, que houve aquela lematização, qual foi a porcentagem de aproveitamento, todas essas descrições que passa, né, mais transparência do trabalho, um trabalho que é maduro, né, mais confiança, né, naquele rigor metodológico, não foi apresentada em todos os artigos, né, encontrados na nossa amostra final. E cabe aqui também um julgamento meu, mas não somente como uma crítica, né, tendo entendimento que às vezes uma revista ela tem um limite de caracteres, isso às vezes dificulta. Então, imagine só, uma revisão sistemática que a gente tem que descrever tudo, né, todo o protocolo de revisão, né, de coleta, como é que foram feitas aquelas buscas, e ainda por cima fazer todo um detalhamento da análise do Iramutec, que eu sei que para algumas revistas é muito complicado devido a essa limitação, né? Mas foi muito bom encontrar realmente alguns trabalhos que a gente utilizou, digamos, como exemplo, até como referência para que a gente um dia, caso use o Iramutec, a gente possa se basear e se inspirar para escrever de um modo assim que seja mais claro. Né? E na descrição dos resultados, né, além das figuras e das descrições, alguns desses artigos, eles acabaram detalhando toda a parte do método, né, do método de análise do Iramutec nos resultados,
digamos assim, por serem revisões, em sua maioria, integrativas e sistemáticas, acabavam que esses artigos eles descreviam no seu método, toda a parte da metodologia da revisão integrativa em si, ou da revisão sistemática em si. E só falava lá no final que ainda utilizou o Iramutec. E nos resultados, colocou toda a caracterização dos corpos textuais e todos os resultados, né, e das suas análises também. Então, pode passar, obrigada. A gente trouxe aqui como um exemplo, tá, esse artigo da interface, né, nessa revista, que são os fatores presentes na satisfação dos usuários na atenção básica. Pode passar. Que no próprio resumo trouxe, né, que houve essa análise textual, né, já dando a entender que houve o uso da classificação hierárquica, e já trouxe aí, né, que produziu as 7 classes, que elas geraram as categorias. Pode passar, Petro, obrigada. E no método, né, ele descreveu lá, né, que os corpos, para o estudo, o corpus foi composto, explicou como é que foi composto, que houve tantos porcentos de aproveitamento, que os termos compostos por mais de uma palavra, eles foram reescritos, então explicou, né, trouxe cada termo, né, as palavras que foram padronizadas aí, ou seja, se debruçou um parágrafo inteiro que, com certeza, para que quem está estudando a área, né, teve mais aproveitamento, né? E, por fim, lá embaixo, né, que foi realizado a análise textual, né, da categorização. Tranquilo, pode passar, Petra. Pronto, e aqui a gente trouxe, só comentando, né, desse artigo, né, que a gente trouxe como referência, que é interessante que ele também fez uma junção, acho que vocês devem ter percebido, né, do Iramutec com o referencial de análise, né, então foram 7 classes que geraram 3 categorias, né, então é um aspecto importante também, de entender que o software ele atua ali no processo de tratamento, mas é importante usar um referencial de análise, né? E aqui ele utilizou o Iramutec no tratamento e fez um agrupamento das classes com análise de conteúdo, né? Formando as categorias. Então, é um artigo bem interessante mesmo e muito bem descrito. E aqui a gente trouxe alguns outros exemplos, só para ficar mais visual, né, para vocês, como que esses outros tipos de análise também podem aparecer, né, nos artigos. Então, aqui a gente trouxe uma análise de conceito, inclusive, né, de produção nossa. Então, nesse estudo, o objetivo era analisar, né, 2 conceitos, conceito de ambiente virtual e de objeto virtual de aprendizagem, e a partir de uma pesquisa documental, né, em que foi, né, extraído os conceitos de outros estudos, né, então não deixa de ser um estudo, né, bibliográfico, apesar de ser uma análise de conceito, e neste caso aqui foi utilizado a análise de similitude como forma, né, de apoiar a análise de dados. Então, aqui foram compostos 2 corpos textuais, um corpus textual só com os conceitos de ambiente virtual e um corpus textual só conceitos de objeto virtual. E aí foram, né, rodadas as 2 análises como o fim de sintetizar cada um dos conceitos e compará-los, né? Então, neste caso aqui, o corpus textual foi formado pelos conceitos, né? Isso é um aspecto importantíssimo de aparecer no artigo. Então, o que estava no arquivo que foi rodado no Iramutec, né? Porque percebam, né, como a Ana Larissa colocou, que existem várias possibilidades. A gente pode rodar o artigo inteiro, a gente pode rodar só os resultados, só a discussão, nesse caso, só os conceitos. E, mais uma vez, não existe certo ou errado, vai depender do objetivo, né, com esse processo de análise. Então, é importantíssimo que no método apareça como foi a composição do corpus textual. Nesse caso, foram conceitos. Esse segundo exemplo que a gente trouxe, né, foi utilizada a classificação hierárquica descendente, então aqui, né, tem o dendrograma. Percebam, né, eu acho que vocês lembram, quando eu mostrei lá o tipo de análise, o dendrograma que o Iramutec gera, né, que é aquele coloridinho, com as palavras mais frequentes, não é aquilo que a gente deve colocar no artigo, certo? Então, o dendrograma que vai para o artigo é um dendrograma analisado, com interpretações, com as classes já nomeadas. Então,
percebam a diferença do que o software roda e do que vai aparecer no artigo, certo? Isso é importantíssimo também. Do mesmo jeito que a gente não pode copiar e colar uma tabela do SPSS e colocar dentro do artigo, a gente precisa formatar, analisar, né, tudo direitinho para o Iramutec funciona do mesmo jeito, certo? Então, aqui eles usaram, né, a classificação hierárquica descendente e lá no método eles colocaram que o corpus textual, ele foi composto por trechos dos autores extraídos da discussão e da conclusão. A gente achou interessante mostrar esse exemplo porque eles tiveram esse cuidado de destacar que foram só dos autores primários, porque na discussão a gente usa muitas citações, né? A gente cita muitos outros quando a gente está escrevendo uma discussão. Então, nesse artigo aqui, eles destacaram que foram trechos dos autores primários do artigo, extraídos da discussão e da conclusão, certo? Então, a gente achou interessante também esse exemplo, né? Bem diferente também de utilização. Este outro exemplo está aqui também foi uma classificação hierárquica descendente, percebam que já numa formatação diferente, né? Então, a gente encontra diferentes formatações para o nosso dendrograma, né? E neste caso aqui foi uma análise dos resumos. Então, eles rodaram os resumos, né? Para fazer esse processo de análise com a CHD. Certo? Então, bem interessante também, né? E uma outra possibilidade, né, de utilização de corpos textuais. Aqui, né, nesse exemplo que a gente trouxe, aqui foram os textos completos. E, né, esse é um dos exemplos que a Ana Larissa colocou, que trouxe quase todos os tipos de análise, né, do Iramutec. Era um artigo bem denso, bem complexo, né, e ele também fez a comparação entre os diferentes tipos de análise. E aí ele trouxe, né, o dendrograma da CHD, mas ele também utilizou um dos poucos, né, mas também utilizou a análise fatorial de correspondência. E aí percebam que ele utilizou a figura do Iramutec e ele colocou as análises que foram feitas dentro da figurinha, né, e aí ali no descritivo ele foi, né, explicando também como que ele chegou a essa análise, enfim. Então, nesse caso, ele combinou os dois tipos, né? É bem interessante também é uma possibilidade, né? E lembrando que na análise fatorial de correspondência, ele utiliza alguma variável base para fazer essa análise dos planos fatoriais dos termos, né? Do corpus textual. Então, aqui ele utilizou para esse fim, né? Então, não foi para o fim da análise do todo, né? Que a análise do todo, de fato, né? A classificação hierárquica descendente é a melhor, né, para a gente ter essa análise das classes, né, das categorias, enfim, mas nesse caso aqui a análise fatorial foi um elemento a mais para ele analisar a partir, né, de uma variável que para eles era importante. Bom, e aí depois desses exemplos, né, aspectos fundamentais de síntese, né, de tudo isso que a gente viu também, né, de exemplo da própria literatura, então, a gente fez uma revisão de literatura para falar como as revisões de literatura têm utilizado o Iramutec, e o que a gente viu de relevante para ficar para a gente também em produções futuras, né, em que o Iramutec possa ser uma possibilidade de qualificação dos nossos processos de análise. Então, é importantíssimo, né, no nosso método, evidenciar a composição do corpus textual. Então, isso é importante, né? Então, como a Ana Larissa colocou, gastar ali um parágrafo, né, para falar como é que foi essa composição do corpus textual, o que foi colocado, né? Porque nem sempre vai ser o texto completo, né? Nem sempre vai ser o resumo. Então, deixar claro para o leitor qual era o objetivo da utilização do software e por quê, né, que foi escolhido esse ou aquele trecho, é importante, né? Isso qualifica esse processo de análise da leitura crítica também do leitor, né? Que é importante também. E detalhar os métodos de análise que foram utilizados, né? E quando a gente fala de detalhar os métodos de análise que foram utilizados, a gente está se referindo tanto aos tipos de tratamento possíveis de utilização do software, mas também o referencial de análise, né? Então, lembrar que são dois aspectos importantes que devem ali caminhar juntos.
não necessariamente a gente sempre vai precisar de um referencial de uma análise de conteúdo, por exemplo. Por vezes, né, o referencial de análise vai ser dizer, né, que a gente utilizou a classificação hierárquica descendente para a categorização do corpus textual e esses dados foram interpretados a partir da literatura. Isso é suficiente, mas é só deixar claro para o leitor que você compreende, né, que o software ele é basicamente um procedimento de qualificação do tratamento dos dados, mas é importante a gente deixar claro como que foi o processo de análise, né? Porque, mais uma vez, a gente afirma, softwares não analisam dados, né? Então, o Iramotec, nesse caso, seria um qualificador deste processo conjunto de tratamento e análise, mas é importante, né, deixar isso descrito, escrito, registrado, né, transparente ali no nosso artigo, em termos de compreensão, certo? Então, em síntese, né, essas seriam as dicas que a gente deixaria para quem desejar utilizar um software, né, e neste caso especificamente o Iramotec, né, nos seus artigos de revisão de literatura. Acho que seria isso, né, Ana? Eu não sei se a gente vai para a discussão ou se a gente já faz aquela dinâmica final. O que você acha? Acho que a gente poderia ir para a dinâmica, e depois da dinâmica a gente fazer um fechamento. Pronto. Gente, eu vou precisar da ajuda de vocês. Porque, assim, eu vou compartilhar o quiz aqui pelo Mente, mas se eu mostrar aqui, não já vai aparecer as respostas, porque se eu colocar aqui em apresentar, eu vou ficar com a tela toda e não vai ter como compartilhar. Quem já trabalhou, Giovana, que trabalhou da outra vez, como foi que você fez? Já vai aparecer a resposta da primeira pergunta. Não, você faz o seguinte, você coloca para a gente entrar, depois que a gente entrar, aí que você compartilha aqui para a gente. Fica lá só acompanhando, que você vai ver quantas pessoas estão entrando. Entendeu? Aí quando você colocar para apresentar, a gente vê só as opções, mas a gente não vê qual é a resposta certa, não. Isso. Pois é, Vamos mas fazer um teste? Entra lá. Eu já entrei, já. Pronto. Aí a gente vai ter que entrar, não é isso? Pronto. Fica aguardando. Sim. Tá aí na tela o site e o código. Porque a resposta só aparece depois. Pelo menos comigo era assim, mas dá certo. Mas pronto, aqui tá todo grandão para mim. Aí, assim, questão 1, e eu já tá vendo uma ou outra entrando. Só que quando eu tenho que apertar não, já vai dar certo. Posso parar aqui para você apresentar? Pode. Todo mundo já está com acesso aí do link, ou quer que eu envie o link também aqui pelo chat? Envia, por favor. Tá. Bota o link e o código aqui. Eu já deixei até na outra aba aqui para mandar para vocês. Aqui tá tudo hoje. Tá, vamos lá. Vou colocar para apresentar. Gente, esse nosso quiz final, já que estamos finalizando esse ciclo, né, com chave de ouro, então vai ser um quiz que não será somente sobre o tema de hoje, tá? Vai ser sobre todos os temas já apresentados, tá bom? Vou colocar aqui uma guia. Todo mundo tá vendo já? A internet ficou tão instável. Chegou já. O pessoal tá entrando. Ótimo. Aí, vale o certificado, né, Théo? Parece que depois aí nós vamos pegar os dados e repassar. Vai ser isso aí, mais a presença. A gente divide por 2. Se der 7,
é no 7, né? Mas nem no 5 na universidade. Se der 7, aí recebe o certificado. Isso não é coisa Tenso. minha, viu, gente? Isso é coisa das Não meninas. disseram que ia ter prova. Ai, eu adoro. Prova surpresa, é isso. O pessoal tá pedindo o link da frequência, Theo. Temos 14 no momento. Esperar mais um pouquinho, né? Já que somos 27 ao todo. Vou colocar aqui de novo o link e o código. Eu acho tão lindinho esses avatares do Mente. Que fofinhos. Ai, tá saindo. O povo tá caindo. Ai, é verdade, chuva, tudo. Acho que é melhor começar. Acho que Vamos vão acompanhando, começar, né? Ótimo. Então, vamos lá. Opa, tem chegando mais. E aí, vamos dar o enter e começar? Bora. Se preparem. Se preparem, tá, gente? Eita, começou. A respeito dos conceitos das revisões, escolha corretamente. A revisão sistemática segue o referencial do JBI ou da Cochrane. O mnemônico PCC é comumente utilizado em revisão sistemática. Os documentos duplicados precisam ser... Ai, nem deu tempo para terminar de ler, que eu estava lendo tão devagar. Vocês devem ter lido aí rápido. Está lendo mais rápido a próxima vez para vocês. Vamos lá. Ao final, né, a maioria das respostas, né, respondeu corretamente, em que a revisão sistemática, ela segue o referencial do JBI ou da Cochrane, certíssimo, né? O mnemônico PCC, ele não é comumente utilizado nas revisões sistemáticas, né? Qual revisão? A revisão de escopo, né, gente? Os documentos duplicados, eles não precisam ser excluídos nas revisões. Então, ninguém colocou essa, porque essa aqui foi para ninguém errar, né? Essa aqui foi logo para descartar. E a revisão narrativa segue metodologia sistematizada de busca, não, diferentemente da revisão de escopo, da revisão sistemática, né? Ela não segue uma metodologia sistematizada. Vamos lá para a próxima. Sim, tem um ranking, né? Olha o passarinho na frente, o trem e um tigre. É o Tiger Baby. Vamos lá, próximo. Questão 2. Preparados? Sobre o uso e registro de protocolos de revisão, é correto dizer: apesar de tornar acessível ao público, o OSF não gerencia dados. Registrar o protocolo assim que define a pergunta da pesquisa é ideal. Registrar o protocolo de revisão evita duplicações e, seguindo o rigor, dispensa a realização de pilotos de busca. Eita, gente, só um acertou. Esse daí, olhem, vai disparar agora. Então, vamos lá. Apesar de tornar acessível ao público, o OSF não gerencia dados. Essa daí tá errada, gente. Olha, o OSF, além de tornar acessível ao público, né, o registro dos protocolos, eles gerencia dados. É uma rede de você colocar pesquisadores em colaborações para publicar, né, para montar e para planejar protocolos de pesquisas, né, de revisões. Vamos lá. Registrar o protocolo assim que define a pergunta da pesquisa é ideal, né? Eita, gente, eu acho que eu coloquei errado essa daqui. Não foi, não? Foi, Ana, era a terceira. Não, sabe por quê? É porque eu apertei errado mesmo. Tá dentro, todo mundo acertou. E eu achando aqui, ó,
É isso mesmo. Então, essa daqui está errada. Por que que ela está errada? Porque a gente tem que registrar o protocolo não assim que define a pergunta da pesquisa, né? A gente tem que registrar o protocolo depois que seleciona, define a pesquisa, né? Que seleciona quais são os critérios, que faz um teste, faz uma busca-teste, para, enfim, fazer o registro desse protocolo, né? Senão vocês vão fazer o registro e vai precisar fazer, comumente, alterações, né? Vamos lá. Registrar um protocolo de revisão evita duplicações da temática, né? Ou do mesmo tema. E essa daqui é a correta. Ai, eu tô arrasada, porque eu revisei ontem, coloquei junto com o Pétala, a gente revisou e fez isso, tá vendo? Olha só. A importância da revisão por pares e ainda uma terceira. Seguindo o rigor, dispensa a realização pilotos de busca. Sim, né? Então, mesmo que vocês realizem todo um rigor metodológico ou, de repente, um referencial, né? Sigam um referencial, é necessário realizar uma busca piloto, né? Para que não precise fazer... Para que não haja alterações, né? Ou seja, ter todo um trabalho de produzir, de realizar aquele protocolo e assim que começar, voltar um passo atrás. Vamos lá. Sendo assim, vai ficar... Então, assim, nem vai valer mais a pena, né, aqui, porque já enviesou. Ai, gente, arrasada. Sorry. Vamos lá, passar. Questão 3. Vamos lá. Eita, o que aconteceu? Vamos lá. Vamos ver se vai, que tá bugando tudo. O Mendeley não é só um gerenciador de referências, mas uma rede de investigação para gerir artigos e ligar-se a outros pesquisadores na sua área. Verdadeiro ou falso? Aí, muito bem, verdadeiro, né, gente? Então, o Mendeley, além de gerenciar as referências, ele vai ser como uma rede social acadêmica em que os pesquisadores eles podem fazer todo o gerenciamento dos seus artigos, podem ter acesso a eles, podem fazer o upload, fazer leituras de modo offline, pode se conectar a outros pesquisadores da mesma temática, e é por isso que ele é uma ferramenta que vai contribuir muito na sua área de pesquisa. Vamos lá. Eu nem sei mais se eu considero aqui, né, esse ranking, porque lá, ó, teve aquela questão que ficou errada, né, a resposta, mas vamos lá, vamos passar. O importante que é o conhecimento, vamos pensar aqui. Complete corretamente. Ferramentas de seleção como o Ryan favorecem a economia de tempo a partir de uma triagem de modo individual, construído apenas para auxiliar a execução de revisões sistemáticas ou documentam todas as decisões durante inclusão e exclusão dos estudos. Aí, isso mesmo, gente. Como a maioria respondeu, eles documentam todas as decisões de inclusão, de exclusão. O software permite que a gente consiga escrever qual é a razão da exclusão, qual é a razão da inclusão, além de outras ferramentas a serem utilizadas, outros ícones a serem utilizados. Não, ele não favorece a economia de tempo a partir da triagem de modo individual, porque ele permite essa triagem de modo coletivo, ou seja, adicionar outros colaboradores e juntos realizarem essa triagem, né, fazendo a inclusão e a exclusão, selecionando, tá? E é construída apenas para auxiliar a execução de revisões sistemáticas. Não, por que está errado? Apesar de, a princípio, ele ter sido construído para a execução das revisões sistemáticas, também pode ser utilizado para a execução de outros tipos de revisões, tá? O que favorece aí a todo mundo que vai fazer uma busca. Por exemplo, eu fui fazer aquela busca básica e usei o Ryan como um auxílio, né? Porque diminui o tempo, fica mais sistematizado.
Mas ainda tem alterações aí, né? Vamos lá. E por último, vamos à questão sobre a temática de hoje. São vantagens usar o Iramutec, exceto, possibilita análise de grande volume textual, suprime transparência do percurso metodológico ou otimiza o trabalho colaborativo dos pesquisadores. Aí, vamos lá. A maioria respondeu corretamente, né? Mas ainda tiveram algumas pessoas que assinalaram, possibilita a análise de grande volume textual. Essa afirmativa está correta, gente. Ele possibilita a análise de grande volume textual. Pétala comentou durante a apresentação, ela até fazendo algumas ressalvas, né, que não significa que se tiver um grupo, digamos, de um pouco volume textual, não é nem um pouco volume textual, mas tiver uma amostra menor, não vai poder utilizar. Tem algumas especificações, né, a depender. Bom, suprime transparência do percurso metodológico. Na verdade, ele não suprime, ele aumenta a transparência do percurso metodológico, né? E otimiza o trabalho colaborativo dos trabalhadores. Sim, está correto. Né? Então, essa pergunta aqui era para estar mais atento ao exceto. Né? Então, a correta era a sentença falsa. Né? E considerando o ranking final, mesmo que enviesado, ficou aí Flor como primeiro lugar, surtando 3, 2, 1, que foi que teve essa criatividade usando 3, 2, 1, e ali o passarinho, né, como um. Mas é isso, gente. A ideia principal era a gente passar esse quiz, era fazer essa revisão, sentir contemplados todas as outras temáticas, né? Todas as outras, todos os outros debates que foram realizados, que foram de grande importância, para chegar a esse momento de hoje, né? Como lá o primeiro slide que Pétala colocou, né? Todo aquele percursozinho que foi desde aquela elaboração inicial, fazendo todas as definições de todas as etapas, abordando as ferramentas de auxílios, que aqui foram uma das várias ferramentas de auxílios, desde da seleção para extração de dados, para análise de dados. E eu acho que esse momento agora a gente deixa, peço desculpa mais uma vez, sério, não vou me perdoar. Mas, enfim, é isso. Eu vou deixar aberto agora para discussão e, ao final, a gente faz o fechamento, né, Pétala? Obrigado, gente. Acho que agora a gente pode abrir para discussão. Antes, só parabenizar as meninas, né? Poxa, fechamento, né? Aí, ótimo, chave de ouro. E além de parabenizar as meninas pela condição, gente, a gente precisa também parabenizar a professora Ana Larissa, hoje é o aniversário dela, né? Uma neném aí. Quantos anos? Não, vou perguntar não se faz não, certo? Então, gente, fica aberta a discussão. Antes de vocês colocarem, eu já queria, né, colocar algumas coisas que ficaram, assim, para mim, que foram de extrema importância, né, quando vocês colocam sobre a importância do detalhamento do método e o quanto os artigos científicos, eles, né, cresceram com o uso do Iramutec de lá para cá sobre o detalhamento do uso, né, quanto mais a gente vai compreendendo, melhor a gente vai fazendo esse detalhamento, e parabenizar também, que eu achei muito legal, tipo, no Kaizen, né, tipo, você usar pesquisa para ensinar pesquisa, né, então isso foi muito legal, né, então vocês utilizaram o que a gente já trabalha aqui para explicar, né, o que a gente já vem fazendo. Então, foi ótimo, assim, eu gostei demais, deixei algumas coisas anotadas, e acho que isso, para mim, esse detalhamento do método, a necessidade de fazer isso de forma mais aprimorada, vai ajudar até alguns materiais que estão ali nas filinhas que a gente tem de produção. A gente tem aqui, deixa eu ir aqui para o levantamento das mãos. Tem Raíssa, pode falar. Bom dia, gente. Primeiro, parabéns a Ana Larissa pelo aniversário, né? E parabéns a Pétala e a Ana Larissa pela exposição de hoje. Assim, realmente, a gente vê que o uso dos softwares para uma revisão
é o mundo, sabe? E aí eu gostei muito da provocação de vocês, né? Que o Iramutec é uma possibilidade e que vai do tipo do trabalho mesmo, né? Assim, se vai usar, se não vai usar. E aí eu queria compartilhar aqui que agora que eu entendi bem, assim, e na explicação de vocês, eu compreendi a importância de registrar. Na hora que você usa, de que local do artigo, da publicação que você inseriu, de onde saiu o fragmento textual, né? E aí, assim, duas coisas. Isso para mim foi, já anotei aqui muitas coisas, né? Que estou finalizando uma revisão agora e que senti a necessidade do apoio do software e realmente ele favorece muito, mas uma coisa que vocês disseram todo o tempo da apresentação, não substitui o trabalho do pesquisador. Esse trabalho eu consegui ver que a CHD que o Iramutec gerou seria aquele trabalho que, se eu tivesse feito a análise de temáticas, a análise de categoria, de conteúdo, de Bardan, teria talvez chegado a algo muito parecido com o que a minha CHD gerou. Contudo, eu não tive o trabalho de fazer todo aquele processo de Bardan, que é o mais artesanal, né? E assim, eu nunca tinha trabalhado com software, né, nesse tipo de situação. Então, eu acho que ele conseguiu sintetizar muito, muito mesmo, uma grande soma de textos que eu realmente, para analisar sozinha, eu não iria conseguir ter feito tão rápido. Tá? Eu acho que eu ainda estaria analisando. E aí, eu tenho uma dúvida, que aí eu não sei se é uma dúvida, uma provocação, um questionamento aí para vocês, não sei se vocês vão saber resolver também, mas vamos lá. Dentro desse trabalho, né, esse que eu utilizei, a gente está trabalhando aí com muitos artigos, ou com uma amostra grande, e muitos em inglês, tá? E a análise, a produção do corpus textual, eu fiz em português. Então, eu fui traduzindo e gerando corpus em português. E agora, isso está me deixando meio maluca. Por quê? Acaba que na hora que a gente faz a tradução do idioma mãe para rodar no Iramutec no português, eu perco. Né? Óbvio, não adianta aqui eu dizer que eu sou uma tradutora nativa, porque eu não sou. E aí, quando eu traduzo isso lá, às vezes até usando os próprios recursos hoje, que estão bem mais avançados, né, do que outrora, de tradutores online, de Google, de outras ferramentas, mas quando eu traduzo, eu já perco um pouco do sentido, sabe? E aí agora isso me deixou. Em que medida isso perde a qualidade do meu trabalho? Embora eu veja, continue vendo que gerou resultados e que trouxe, mas como me proteger de críticas sobre esse tipo de situação dos palestristas, porque realmente eles estão atentos a tudo, né? Quando a gente envia um artigo para submissão, eles vão olhar o detalhe do detalhe. E aí, como a gente relatar isso, né? Eu vou falar, não, eu retirei os fragmentos textuais dos resultados e da síntese feita nas conclusões. Até aí eu entendi. Mas preciso dizer que foi feita a tradução para o português para gerar o corpus? Não sei se vocês entenderam. O que é que eu estou tentando explicar? Entendi, total. Por isso do surtando em 3, 2, 1, Ana Larissa. Ah, foi você. Pois é, Raíssa, e agora você comentando, e aí eu esqueci de fazer essa provocação, né, quando você enviou o artigo também. De fato, assim, como o software trabalha com análise lexicográfica, é importante, né, notar que cada língua possui uma composição textual diferente, né? Até em termos de classes gramaticais, né? Até em termos de relações entre as palavras. E aí, neste sentido, é ideal que a gente sempre analise na língua primária, né, do trecho que foi produzido. E, sobretudo, como você vai enviar para uma revista em inglês, você teria o trabalho contrário, né? Quando você for fazer ali a sua análise de similitude.
E aí, nesse sentido, eu ia sugerir que você rodasse inglês e desse uma comparada, né? Eu acredito que em termos de CHD, principalmente, não vai ter tanta diferença em termos de composição das classes, né? Porque como é algo, né, em termos de conteúdo mesmo, talvez isso não tenha tanta diferença. Talvez vai ter diferença em termos das palavras mais citadas, porque a composição, né, gramatical é diferente, e no Iramutec é uma das primeiras coisas que a gente faz é selecionar as classes gramaticais, e para cada língua aquilo é diferente. Né? Então, as classes gramaticais programadas para o português não é igual para o inglês, né? Então, eu precisaria pegar o tutorial do inglês para ver como é aquela composição das classes gramaticais. Então, neste sentido, né, eu provocaria você rodar em inglês e dar uma comparada. Até porque a análise de similitude que você usou também, o ideal é você usar ela na língua mãe mesmo, né? Usar Teve textos em 3 idiomas, pronto. Aí, nesse sentido, eu sugeriria que você utilizasse o idioma que mais teve e traduzisse os outros, sabe? Mas deixasse isso claro no método, porque não faz sentido você rodar 3 corpos textuais, né, em línguas diferentes. Eu já vi análises de conceito que rodaram em línguas diferentes, porque o conceito, de fato, em cada língua, ele traz especificidades. Então, rodou uma análise de similitude em cada língua. Mas eu acho que, no seu caso, eu adotaria o inglês e deixaria claro que os artigos que, né, vieram em outros idiomas foram traduzidos. E aí, talvez, essa tradução deixar claro que foi por um tradutor com suporte de um tradutor especializado, sabe? Eu acho que isso qualificaria o método também. Mas, sem sombra de dúvidas, isso é um aspecto importantíssimo de você lembrar. A língua, né? Porque como é um software que trabalha com análise lexicográfica, ele traz, né, diferentes tipos de análise para diferentes línguas. Apesar de que uma das primeiras análises que o software faz, que é a análise, né, de estatísticas textuais, que ele apenas vai dizer as palavras mais citadas, ele faz um teste, né, que é aquele gráfico que ele é vermelhinho assim, eu acho que todo mundo já deve ter visto, né, das figurinhas do Iramutec, que é o gráfico de Zipf, eu não sei falar direito, mas é um gráfico da linguística, que ele mostra o comportamento da língua daquele corpus textual comparado à língua do ser humano. É basicamente para mostrar que foram pessoas que compuseram, né? Que é para mostrar que aquele corpus textual segue o mesmo padrão de uma linguagem escrita, de uma linguagem falada, né? Então, basicamente, independente do idioma, né, há uma prova de que o nosso corpus textual ele segue a padronização né, da língua universal, da linguagem universal. Aquele primeiro gráfico ele serve para isso, né? Mas como você usou análise de similitude, aí eu sugeriria rodar em inglês. Para CHD, eu acho que não tem grandes problemas, né? Porque é algo mais de conteúdo. Mas mesmo assim, eu faria a provocação ali de ver o que acontece. A cara de raiz. Eu fiquei imaginando quando o Raiz colocou aí de chegar à tradução, uma tradução unificada. Acho que, inclusive, como vai para a publicação do tradutor, né, já tem em mãos a declaração de que ele é certificado, que tem que mandar, porque provavelmente o revisor lá já vai pedir, né? Que mais, gente? Alguém tem mais alguma coisa para colocar ou que queira perguntar, aproveitar o momento? Isa. Olá, pessoal. Inicialmente, parabenizar a Pétala e a Ana Larissa, foi fantástico, assim, como sempre, né? Sempre a gente anota alguma coisa, né? De fato, o Iramutec é um mundo, né? E vocês conseguiram trazer a essência, digamos assim, para a gente compreender. Parabéns à Ana Larissa pelo aniversário, por isso que está tão chique, né? Maquiada e tal. Que muitas coisas boas aí para a sua vida. Eu só quero compartilhar uma situação, né, que eu vivenciei quando, né, tivemos o aceite de um artigo, foi análise do conceito,
e o editor solicitou, né, a tradução do gráfico de análise de similitude, né, aquela árvorezinha, a coisa mais linda do mundo. E aí bateu o desespero, né? Porque, primeiro, assim, eu não ia fazer o retrabalho, até porque também eu não sou, né, uma tradutora maravilhosa, né, de português para o inglês. E aí eu fiquei muito angustiada, porque também pesquisei no próprio manual do Iramutec, e não tinha, né, nenhum espaço específico demonstrando que poderia ser traduzido. Mas aí eu lembro que eu perguntei a Pétala, não foi, Pétala? Você lembra desse aperreio que eu passei? Porque ele queria, porque queria, né? Eu pensei, fiquei imaginando que eu ia colocar algo abaixo com a tradução de todas as palavras, mas ia ficar enorme. Então, ele queria realmente a árvore traduzida. Aí, Petra comentou que existe um software, né, Petra? Como é o nome, você lembra? Vou procurar aqui para dizer. Pronto, eu acho que é importante a gente saber disso, né? Quando o artigo é aceita, a gente tem que traduzir tudo, né? Figuras, tudo. Então, tem, graças a Deus e a Pétala, que ela me falou, mas tem, né, um software que permite essa tradução, né? Quando a gente faz, por exemplo, usa, né, o Iramutec para dar esse apoio na análise, né? Por exemplo, de um corpo textual tudo em português, que foi o meu caso, né? Era uma entrevista realizada aqui no Rio Grande do Norte, e aí consegui, pronto, Jeff. Exatamente. Então, é bom anotar, porque a gente vai precisar, né? Quem utiliza o Iramutec vai precisar dessa informação, porque com certeza vão solicitar para vocês. E uma outra pergunta, Pétala, agora Pétala e Ana Larissa. Digamos que eu fiz um projeto, né? Esse projeto eu falei que ia utilizar para análise, né, dos dados, para auxiliar nessa análise de dados Iramutec, porque eu imaginava que teria uma grande quantidade, né, o corpus textual seria bem volumoso. No entanto, as entrevistas foram bem curtas, né, e aí eu não consegui ter esse corpus bem volumoso. Existe alguma estratégia, ou, de fato, não tem como, é melhor passar para, né, um outro tipo de software? Pronto. Então, deixa só eu comentar primeiro a história do idioma, porque conversando aqui nos bastidores com Raíssa, eu fiz uma reflexão um pouquinho diferente agora, sabe? Sobre a tradução. No caso de Raíssa, eu sugeriria mesmo manter em português. Por quê? Porque imagina que se eu rodo em inglês, eu preciso interpretar em inglês e não é minha língua nativa. Então, eu acho que se ela coloca no método, assumindo com transparência, né, que a língua base do corpus textual adotada foi a língua portuguesa, com tradução dos trechos que foram extraídos, porque a língua nativa do pesquisador para interpretação e análise é o português. Porque imagina que eu fosse me aventurar a interpretar algo, a fazer uma análise em inglês. Então, se a gente afirma que o software não analisa dados, se ele só faz tratamento de dados, eu acho que é maduro e transparente em termos de rigor eu adotar a minha língua nativa, em que eu tenho, né, domínio da língua para fazer uma interpretação adequada, certo? Então, neste caso, Raíssa, eu acho que adota o português e deixa isso claro no método, sabe? Eu acho que está mais do que justificado, porque o processo de análise ele é mais importante do que o de tratamento, né? Então, você não pode forçar um tratamento com a língua inglesa se você não teria o total domínio da língua inglesa para uma interpretação em análise. Essa seria a minha opinião, certo? E aí, com relação a questão do volume textual, Krishna, é aquela história do equilíbrio e do uso consciente, sabe? De fato, o que a gente vai encontrar no tutorial são alguns critérios, né, do volume mínimo, digamos assim, para se fazer uma análise, né? Então, ele traz ali alguns critérios que se não for textos comparativos, né, em termos de
né, de diferentes variáveis, se você não quiser comparar grupos, né, tem um determinado número, se você quiser comparar grupos, tem outro determinado número, enfim. Então, ele vai trazer isso no tutorial. Entretanto, como por experiências, né, a gente sabe que isso é muito relativo, né, e aí, né, sem sombra de dúvidas, isso diz muito do preparo do corpus textual, um corpus textual bem preparado, com pouco volume, às vezes ele roda melhor do que um corpus de grande volume e mal preparado, né? Então, isso perpassa a qualidade do corpus textual também, e o uso consciente dos tipos de análise. Talvez você não consiga usar uma CHD, né? Mas uma análise de similitude, por exemplo, pode ser possível, enfim. Então, acho que vale um teste e esse uso consciente fundamentado, sabe? Então, talvez não dê para usar, né, todos os tipos de análise, mas, né, para um ou para outro seja possível também, né? Então, eu acho que mais importante do que o volume é a qualidade do preparo do corpus, sabe? E esse uso consciente fundamentado com a transparência no método de como isso foi utilizado. Obrigada. Cris, se quiser comentar, pode comentar. Oi, gente, bom dia. Estou com a câmera fechada por motivos da internet. Mas, assim, só para comentar que eu também fiz uma pesquisa, essa fala de Kisna me lembrou. O corpus textual acabou não sendo também muito volumoso, porque os participantes eles responderam bem pontualmente ao questionário. Mas, mesmo assim, gerou um resultado muito bom. Eu consegui fazer, mesmo com uma quantidade reduzida de palavras, vamos dizer assim, que gerou no corpus, consegui fazer a análise de similitude e ficou bem legal. Então, assim, eu também tirei a mesma dúvida com Pétala, se era um limitador de utilizar o Iramutec, mas a gente conseguiu fazer e ficou bem bacana. Então, só para compartilhar também que, apesar de ter um pouco resíduo, vamos dizer assim, do corpus, gera também bons resultados. E só comentar rapidinho com essa fala de Cris, que existem algumas funções que são programadas no software quando a gente tem respostas curtas, certo? E no tutorial ele traz essas especificações. Então, existem algumas configurações diferentes para corpos com respostas curtas e corpos com respostas longas. E para fins de Iramutec, resposta curta é aquela menor que 3 linhas, certo? Então, só para deixar isso registrado, mas tem isso bem direitinho no tutorial. Theo travou? Sim, eu estava fazendo... Não, voltei, eu estava fazendo um teste de velocidade aqui da internet, e está todo mundo falando hoje, então acho que tem algum problema aí nas redes. Não, deixa eu baixar aqui a mãozinha. Ainda na discussão sobre a questão da tradução ou não, ainda fiquei pensando que mesmo fazendo o inverso, ou seja, trazendo para a língua mãe do pesquisador, se seria interessante, nesse caso, ter o auxílio de um tradutor qualificado, assim como a gente usa as ferramentas para qualificar o processo de produção, talvez isso seja interessante para o caso de uma publicação. Até fiquei me perguntando se, mesmo sendo ao contrário, esse auxílio desse profissional talvez seja interessante, né? Até porque a gente assume que nós não somos, né, da língua, não somos tradutores qualificados, enfim, não somos exímios tradutores, e acho que talvez seja necessário. Bem, que mais? Theo, desculpa, eu estava digitando aqui no chat, mas aí como não tinha ninguém inscrito, eu vou falar. Sobre isso que você usou, né, a gente sabe que os custos são muito elevados, né? Hoje em dia, num trabalho que você já paga a tradução da versão final, quando a gente vai enviar para uma revista internacional. E aí eu já vi em uns 3 ou 4 artigos, depois eu vou até procurar aqui para disponibilizar, que foi feito o artigo de revisão, e já li tanto em língua inglesa, quanto li em outros de autores nativos de língua inglesa e de outros, que a gente sempre faz assim, nós traduzimos para o inglês ou para outros idiomas, mas eu vi
pesquisadores de outros idiomas falando que tinham utilizado recursos para traduzir para o inglês, por exemplo. Extraiu em português e utilizou, e eles relatam no método, usaram o Google Translate. No artigo, entende? Ele disse no método. Tipo assim, o pesquisador é americano e ele, para ler um texto em português, ele traduziu, e aí era português, italiano e vários idiomas. Enfim, a revista aceitou, e não foi só um ou dois que eu achei, não. Eu vi esse recurso. Eu estou falando do Google Tradutor, que foi o que eu vi citado, e eu até disse, olha só, a gente tem realmente tem que ter um cuidado muito grande, porque eu não posso fazer do Google Tradutor o software que vai traduzir o meu manuscrito que eu vou entregar para uma revista. Mas essa tradução inicial, entende? De um trecho, ele às vezes aplica. Até porque quando você domina o tema e ele faz uma tradução tosca, mesmo que você não seja muito fluente naquele idioma mãe, né? Você consegue ver quando é uma tradução muito tosca. Então, você já ajusta essas palavras. Enfim, são desafios, né? Assim, as coisas que vão acontecendo nesse mundo da pesquisa e a gente vai ver na hora. Você faz assim, você passa por isso, aí no próximo ano a gente vai fazer um novo curso, aí você já traz a resposta novamente. Não, vai ser aceito, mulher. Mas eu queria só comentar que isso, para mim, é uma das características fundamentais de pesquisadora, é honestidade, sabe? Então, eu acho que não diminui em nada. Então, talvez descrever que foi utilizada a tradução com auxílio do software tal e conferência por um pesquisador especialista na temática. Isso daí já qualifica, sabe? Porque é exatamente essa história aí das expressões, né, da nossa área, enfim. Mas descrever isso de forma honesta, eu tiro o chapéu para esses métodos que trazem isso, sabe? E que depois possam reconhecer a limitação, sabe? Foi uma limitação, né? Talvez a questão da língua, que traz diferentes nuances, e isso pode ter, né, influenciado nesse processo da análise qualitativa, enfim. Mas eu acho que honestidade e transparência são dois critérios fundamentais para se alcançar rigor. E acho que não diminui em nada, sinceramente. E esse argumento da língua-mãe, eu acho que ele é, assim, o melhor argumento para o processo de análise, sabe? Então, eu até sugiro que descreva mesmo, sabe? Eu acho bacana. Eu acho honesto, ao invés de a gente inventar algo que não aconteceu, como a gente vê aí à torto e à direito, em que a gente recebe para dar parecer de revista, que claramente era uma revisão, né, que estava chamada de outra coisa e fez um jeitinho, né? O jeitinho é o que a gente deve evitar, mas honestamente reconhecer o que foi feito, para mim é maduro demais e, né, gera aí uma boa produção, sem sombra de dúvida. E vai ser aceito. Raíssa vai trazer, vai mandar só o PDF do artigo. Só para falar aqui o que vocês estavam falando e eu pensando, eu acho que também depende muito do objetivo. Porque, por exemplo, naquele caso que acho que Pétala mostrou um exemplo de um estudo, que era uma análise de conceitos, só que ali as meninas analisaram conceitos que, às vezes, para a gente, nossa compreensão podem ser sinônimos, e elas queriam ver se existia uma diferença entre Ava e o Ova, né? Então, por exemplo, nesse estudo, eu acho que era muito interessante ter o recurso de um tradutor, de alguém que entendesse. Porque a gente, enquanto pesquisador, ali ela estava buscando encontrar a diferença, talvez, se existisse. E é muito comum no dia a dia a gente querer tratar uma coisa como outra. Então, a parte de usar o Google Tradutor para a gente encontrar essa diferença seria mais difícil, né? Para quem está executando o estudo, para encontrar essa diferença nos dois conceitos. Mas, em muito se aplica, porque, assim, eu particularmente uso muito o Google Tradutor, né, e acho que parte muito disso que Pétala disse, da honestidade enquanto pesquisador, e você vê até que ponto o uso desses recursos não comprometem a metodologia, né? Vai depender do objetivo do seu estudo, realmente. É isso. Mais alguém? Então, acho que a gente parte para o encerramento do momento de hoje, né? Eu vou parar aqui a gravação. Ninguém sabe que a gente precisa da foto.